Apesar de não ser campeão mundial, a história de Portugal no futebol sempre foi repleta de times grandiosos e de craques que marcaram a história. E mais recentemente nos acostumamos a ver desfilar em campo o Bernardo Silva, João Cancelo e obviamente um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo. Ao mesmo tempo, nos últimos 30 ou 40 anos ficou cada vez mais comum a ascensão e afirmação de jogadores africanos no futebol europeu, mas há muito tempo já havia um craque africano e português fazendo história na Europa, construindo um legado eterno, mas que não pertenceu às gerações mais recentes e por isso talvez não receba o devido reconhecimento nos dias de hoje. Neste vídeo da série Craques Eternos você vai conhecer com detalhes a história de um dos grandes jogadores do último século, Eusébio, o Pantera Negra. Eusébio da Silva Ferreira nasceu em 25 de janeiro de 1942, no que é atualmente Maputo, a capital de Moçambique. Na época o local era chamado de Lourenço Marques e o país foi colônia lusitana até 1975. Seu pai era Laurindo Antônio da Silva Ferreira, um ferroviário nascido em Angola que morreu quando o Pantera tinha apenas 8 anos. Sua mãe era Elisa Alissabene, natural de Moçambique, e Eusébio estava longe de ser filho único. Ele era o caçula de uma família com 4 filhos, que viveu numa situação muito complicada e de grande pobreza, o que normalmente já é difícil de lidar, mas ainda mais quando o pai da família acaba falecendo. Eram muitas bocas para alimentar e muitas dificuldades, mas o menino Eusébio não se abalava, e a sua felicidade era uma só: jogar bola em campinhos improvisados, geralmente descalço, com qualquer coisa minimamente redonda que pudesse fazer o papel da bola. Em Moçambique, Eusébio jogava por uma equipe amadora já aos 15 anos, chamada de Os Brasileiros, e lá os garotos se apelidavam com nomes dos craques do Brasil naquela época, e Eusébio, pela semelhança no estilo de jogo, era chamado de Pelé. O garoto teve o objetivo de jogar pelo Desportivo, que era uma espécie de filial do Benfica em Moçambique, mas ele foi rejeitado não só uma vez, mas 2. Um dos amigos do Eusébio na infância se chamava Hilário da Conceição, que depois viria a se tornar jogador profissional do Sporting. Eles jogaram juntos ainda muito moleques num clube chamado FC Arsenal, onde dizem que o Eusébio teve problemas devido à sua baixa estatura, afinal ele era mais jovem do que muitos dos garotos lá, inclusive mais jovem do que seu amigo Hilário. No entanto, a habilidade do Eusébio era inegável, e se a filial do Benfica não aceitou Eusébio, a do Sporting não cometeu o mesmo erro. O Sporting Lourenço Marques recebeu então a recomendação do Hilário, amigo do Eusébio, para contratar o Pantera. Então o clube leonino foi o primeiro profissional a ter Eusébio vestindo as suas cores. Por lá ele fez um pouco mais de 40 partidas e marcou quase 80 gols, números absolutamente surreais, que naturalmente chamou a atenção de muitos clubes de Portugal e de um camarada chamado José Carlos Bauer. Ele era um ex-jogador de São Paulo que viu o Eusébio jogar lá no Sporting Lourenço Marques e o indicou para o tricolor paulista, que também rejeitou. Porém, naquele mesmo ano de 1960, o Bauer foi indicar então o Eusébio para um ex-treinador seu. Bauer jogou no São Paulo e foi treinado lá por um camarada húngaro chamado Bela Gutmann. E se você já ouviu esse nome, sabe onde é que essa história vai parar. Gutmann viu com bons olhos a vinda do garoto de então 17 anos para o Benfica, porém, com ele se destacando tanto lá em Moçambique, era natural que os Leões também fossem querer ele na equipe principal. A história que contam é que o Leão de Lisboa obviamente tinha mais facilidade para levar o Eusébio da filial para a matriz. No entanto, os dirigentes do Benfica, na malandragem, colocaram o Eusébio em um avião e fizeram o Pantera voar em direção aos encarnados. Ele foi de Moçambique para Portugal e lá ficou meio que preso, confinado num hotel por vários dias, porque o pessoal do Benfica tinha medo que a direção do Sporting fosse conseguir, digamos, sequestrar a transferência. Mas os dirigentes benfiquistas no final das contas conseguiram. A mãe do Eusébio assinou o contrato, recebeu um pagamento e assim Eusébio viajou como um leão e se tornou uma águia, quase que sem querer. Antes apelidado pela molecada de Pelé, Eusébio começou a se tornar o Pantera Negra, apelido que ele ganhou aí devido às suas grandes características físicas, né? Um camarada muito forte, muito rápido. Essas qualidades estariam agora a serviço do Benfica e ele estreou pelo time profissional em 1961 numa amarga derrota por 4-1 pro Vitória de Setúbal, porém já marcando o seu primeiro golzinho. Mas
vale destacar que naquela época o Benfica era simplesmente o atual campeão da Copa dos Campeões, tendo conseguido o feito de acabar com o reinado do Real Madrid, que tinha vencido as 5 primeiras edições, né? Eusébio era um jovem craque e chegava em tese para compor um elenco que já tinha jogadores que acabaram se tornando históricos do Benfica, como o goleirão Costa Pereira, além do José Águas e o Mário Coluna. Fazendo parte desse grupo, o Eusébio estava pronto para se mostrar para o futebol europeu. Ele era um jogador de extrema velocidade, com um porte físico muito interessante e que era notoriamente letal na hora de fazer os gols. Guardadas as devidas proporções, o Pantera tinha características similares às do Pelé, e não à toa era comparado com o rei do futebol. E assim ele daria início à sua jornada em solo português de forma brilhante. A primeira temporada do Eusébio no campeonato português não foi das melhores, né? Assim como é hoje em dia, naquela época os encarnados brigavam geralmente pelo título com os outros dois gigantes, Porto e Sporting. E naquela edição do campeonato, os Leões foram campeões com 7 pontos de vantagem aí para o Benfica, que acabou em terceiro. Algo que de certa forma poderia parecer inicialmente como uma boa resposta do Sporting para a perda da contratação do Eusébio. Afinal, mesmo sem o jovem promissor, eles foram lá e ganharam a Liga Portuguesa. Mas Eusébio deixou o seu show no campeonato português para as próximas temporadas, porque nessa, o time comandado por Bela Gutmann tinha a chance de fazer história, já que o Benfica era atual campeão da Copa dos Campeões e estava disputando mais uma vez buscando o bicampeonato. A chegada do Eusébio só tornou aquele time do Benfica ainda mais forte e aos poucos ele foi se tornando a força dominante da equipe. O que hoje conhecemos como Champions League não tinha fase de grupos na época, né? Então o Benfica já começou a competição jogando no que seria equivalente às oitavas de final. E contra o Áustria Viena, o Benfica empatou por 1-1 no jogo de ida na Áustria, mas na volta meteram simplesmente 5-2 com o primeiro gol do Eusébio a nível europeu. Na fase seguinte, o adversário era mais complicado. O Nuremberg da Alemanha surpreendeu o Benfica e venceu por 3-1 lá em terras germânicas. Mas a volta no Estádio da Luz, a gente sabe que as coisas são diferentes. O buraco foi mais embaixo e Eusébio meteu simplesmente 2 gols na goleada de 6-0 do Benfica, que assim foi para as semifinais. Lá eles enfrentariam os ingleses do Tottenham e o Benfica venceu o primeiro jogo por 3-1 e o Tottenham o segundo por 2-1. No agregado, Benfica na final, com um jovem Eusébio podendo ganhar já logo na sua primeira temporada no futebol europeu, a competição mais grandiosa. O rival da grande decisão era simplesmente o Real Madrid, o clube que tinha ganhado as 5 primeiras edições da Copa dos Campeões e tinha perdido na temporada anterior a chance de ser hexa seguido, ainda por cima vendo o próprio Benfica ser campeão. E foi então em 2 de maio de 1962, no Estádio Olímpico de Amsterdã, por um público de mais de 60 mil pessoas, que os dois clubes armaram simplesmente um espetáculo em campo. No primeiro tempo, uma chuva de gols de ambos os lados, com o Real Madrid metendo 3, os 3 aí do Puskás, né, imparável, e o Benfica guardando um com o José Águas e um com o Cavém. Logo no começo da segunda etapa, Mário Coluna empata para os portugueses. O jogo estava 3-3. Era um confronto digno dos dois times mais fortes da Europa. Talvez fosse ganhar quem tivesse uma carta na manga, tivesse algo diferente. E para sorte dos encarnados, o Benfica tinha uma. Ela se chamava Eusébio da Silva Ferreira. Aos 65 minutos de jogo, o Pantera Negra fez o 4-3 numa cobrança de pênalti. E logo 3 minutos depois, numa cobrança de falta ensaiada, meteu um chutaço de fora da área no cantinho do goleiro para selar o 5-3 e dar ao Benfica o bicampeonato europeu consecutivo. E estava feito, né? Um jovem de 20 anos, que há pouco tempo estava jogando na Liga de Moçambique, agora era simplesmente protagonista do título da maior competição de clubes europeia. Com a conquista do bicampeonato europeu, o técnico húngaro Bela Gutmann se sentiu ali privilegiado para pedir um aumento salarial. E mesmo com todas as conquistas aí e o seu sucesso no comando do clube, a diretoria do Benfica negou, o que fez o técnico ficar indignado, pedir as contas e ir embora, mas não antes de falar a seguinte frase: sem mim, nem em 100 anos o Benfica conquistará uma taça continental. Talvez meras palavras vazias que seriam esquecidas, que sumiriam como lágrimas na chuva. Ou talvez não, o
tempo que iria dizer. Em todo caso, o técnico chileno Fernando Riera foi o escolhido para dar seguimento ao trabalho no Benfica, que vinha na próxima temporada forte, com a ambição de conquistar tudo. Não é a primeira vez aqui no Eurofute que a gente faz um vídeo desse mais longo, no estilo assim como se fosse um mini documentário, contando com detalhes uma grande história. E se você estiver curtindo então, eu te convido na humildade a se inscrever aqui no canal, basta clicar no botão vermelho embaixo do vídeo para você acompanhar os próximos que a gente colocar. Se você não é inscrito, eu confio que você vai gostar de bastante coisa que a gente publica aqui, e além de poder aproveitar os próximos vídeos, você também dá uma força gigantesca pro nosso canal, porque fazer um vídeo como esse dá realmente bastante trabalho para toda a equipe, então a gente agradece muito pelo seu apoio. Vamos continuar. Em 1961, quando o Benfica foi campeão europeu, ele não conseguiu se tornar campeão mundial, porque perdeu a final do Intercontinental para o Peñarol. Mas agora, em 1962, eles tinham um novo superpoder para tentar aí a conquista. Eles tinham Eusébio, mas o que eles não esperavam é que o Santos Futebol Clube fosse ganhar a Libertadores, e fosse então o rival do Benfica na final do Mundial. O Santos de Pelé, o rei do futebol, jogador com o qual o próprio Eusébio tinha sido comparado várias vezes, agora iria enfrentá-lo cara a cara. Algo que sem dúvida era fantástico, poder enfrentar uma lenda viva, mas ao mesmo tempo era terrível. Em 1961, Santos e Benfica já tinham se enfrentado em um amistoso em que Pelé marcou 2 gols e Eusébio 3, mas o Santos venceu por 6-3. Em 1962, Pelé e Eusébio tinham se enfrentado mais 2 vezes em partidas amistosas entre as seleções de Portugal e Brasil, e o Brasil tinha vencido também os 2 duelos. Digamos que estava 3-0 pro Pelé nesse confronto pessoal, mas será que agora, numa competição valendo título mundial, a coisa seria diferente? Em 16 de setembro de 1962, o Benfica estava no Brasil, era para enfrentar o Santos no jogo de ida do Intercontinental, no Maracanã lotado para mais de 85 mil pessoas. Sem cerimônia, o Pelé se apresentou para os europeus, mandando 2 gols na vitória do Peixe por 3-2, mas a margem era pequena, e no jogo de volta no Estádio da Luz, com 70 mil benfiquistas empurrando, a coisa poderia ser diferente, mas como a gente disse, enfrentar o Pelé é um sonho, mas é ao mesmo tempo um pesadelo. Em pleno Estádio da Luz, o Pelé marcou 3 gols e deu uma assistência num placar que chegou a ser de 5-0 pro Santos, e acabou 5-2, com o Eusébio marcando um dos gols de honra. Mais uma vez o Benfica era vice do Mundial, perdendo aí para um adversário mais do que digno, um time histórico. No entanto, a história entre Eusébio e Pelé não acabava ali. Quis o destino que eles se enfrentassem no palco máximo do futebol. Se na primeira temporada de Eusébio no Campeonato Português ele não conseguiu o título, na segunda seria muito diferente, com o Benfica batendo o Porto por 6 pontos de vantagem, levando o campeonato para casa, e com o garoto Eusébio cravando 23 gols, muito perto da artilharia, que seria apenas um aperitivo do que viria pela frente. De qualquer maneira, o grande objetivo da temporada 62-63 talvez fosse conquistar o tricampeonato consecutivo da Europa. De repente repetir o que o Real Madrid tinha feito e iniciar uma nova dinastia europeia, eliminando primeiro o Norrköping da Suécia e depois o Dukla Deivit da República Tcheca. O Benfica passou pelo Feyenoord da Holanda para chegar na final e enfrentar o todo poderoso Milan. No caminho até a final, Eusébio marcou 5 gols em 6 partidas, sendo o artilheiro da competição. E no dia 26 de maio de 1963, num Wembley com mais de 45 mil pessoas, não demorou muito pro Eusébio mostrar porque que era um dos melhores jogadores a nível europeu e abriu o placar logo com 19 minutos. Ele começou a final com uma arrancada espetacular, invadindo a área e batendo cruzado, sem chances pro goleirão do Milan. Mas a final, que começou como um sonho, acabou como um pesadelo. Depois de ir bem no primeiro tempo, o Benfica deu uma dormida no segundo e acabou tomando 2 gols do artilheiro daquela edição da Copa dos Campeões, José Altafini, o Mazzola, perdeu por 2-1 e ali acabou o sonho do tri do Benfica. E o pior, pela primeira vez, as palavras de Bela Gutmann começavam a assustar. Pode-se dizer que teve ali início ao que hoje é conhecido como A Maldição de Bela Gutmann. Na temporada seguinte, em 1963-64, o Benfica caiu muito cedo na Copa dos Campeões, no equivalente às oitavas, porém tinha algo que iluminava o caminho dos encarnados, que davam a sensação para eles de que tudo era possível. Eles estavam criando um monstro. O bicampeonato português veio para eles com naturalidade, com a estrondosa temporada de Eusébio, que foi pela primeira vez artilheiro da Liga Nacional, metendo 28 gols, 6 a mais que o vice-artilheiro
artilheiro, e aquilo era apenas um prelúdio do que viria, porque Eusébio empilharia artilharias uma atrás da outra, não dando chance para nenhum outro matador em solo português conseguir ser o máximo goleador do campeonato. Em 1964-65 ele volta, por exemplo, a marcar os 28 gols, conquistando mais uma artilharia da Liga Portuguesa, naquele que foi o ano do tricampeonato consecutivo. E essa temporada, assim como a de 62-63, poderia ser histórica, porque o Benfica teve mais uma vez a chance de conquistar o seu terceiro título europeu. Individualmente, a campanha do Eusébio na Copa dos Campeões de 1964 e 65 foi absurda. Ele marcou 3 gols na primeira eliminatória, 1 gol na segunda, mais 3 gols nas quartas de final contra o Real Madrid e mais 2 vezes nas semifinais. Eusébio marcou em todas essas fases e foi o artilheiro da competição junto com seu colega de equipe José Torres. E o rival do Benfica na decisão era outro time italiano, dessa vez a Internazionale, e Eusébio chegava na ponta dos cascos. Ele estava voando, imparável, não havia hora melhor para disputar mais uma grande final. Tinha sido o artilheiro do campeonato português e estava fechando a Copa dos Campeões também como artilheiro, só que mais uma vez o Benfica saiu derrotado e foi de forma cruel. Não por ter sido uma goleada e nem nada do tipo, mas aos 42 minutos do primeiro tempo, o brasileiro Jair da Inter de Milão chuta uma bola no meio do gol e o goleiro lenda do Benfica, Costa Pereira, toma um senhor frangaço, fazendo o Benfica amargar mais uma vez o vice europeu. Trazendo para os dias atuais, é como se a Juventus tivesse sido vice da Champions League graças a um frangaço do Buffon. Mais uma vez, o Eusébio voltava de uma final europeia com as mãos abanando e aquele negócio da maldição de Bela Gutmann começava a assustar cada vez mais. Mas mesmo com o vice europeu, o desempenho individual do Eusébio foi absurdamente maravilhoso, o que fez ele ser reconhecido como o melhor jogador da Europa pela France Football, vencendo a bola de ouro em 1965 e sendo até hoje o único jogador na história a vencer a bola de ouro jogando em Portugal. Vale o destaque também de que a gente costuma dizer que o George Weah foi o único africano que conseguiu ganhar uma bola de ouro, porém o Eusébio defendeu as cores de Portugal e fez a maior parte da sua carreira lá, morreu como uma lenda portuguesa, mas ele também era moçambicano, portanto não é nenhum problema de considerar o Eusébio como o primeiro africano a vencer a bola de ouro e também o primeiro jogador negro a conquistar essa honraria. Na temporada 1965-66, o tetra consecutivo não veio no campeonato português, com o Benfica perdendo o título para o Sporting, mas o Eusébio não deixou a peteca cair. Ele mais uma vez papou a artilharia do campeonato, dessa vez com 25 gols marcados, e para todos os portugueses, mesmo os rivais do Benfica, era ótimo que o Eusébio estivesse em boa fase metendo muito gol, porque aquela temporada culminaria no maior evento do futebol, a Copa do Mundo de 1966, que seria a primeira da história da seleção portuguesa. E a seleção das quinas tinha um trunfo valioso: o Pantera Negra, principal jogador da Europa, chegava com tudo para defender as cores lusitanas no Mundial. Desde o começo era sabido que a Copa de 66 seria muito complicada para a seleção portuguesa, porque logo na fase de grupos eles iriam enfrentar a seleção da Bulgária, a seleção húngara, que na época era uma potência, e os atuais bicampeões do mundo na época, o Brasil de Pelé. Mais uma vez, Eusébio iria enfrentar o rei do futebol. Em todas as outras vezes, o brasileiro tinha se sobressaído sobre o português, então talvez fosse a hora agora da revanche. A primeira partida de Portugal foi contra a Hungria, uma grande oportunidade para os portugueses mostrar por que eles foram para a Copa do Mundo na Inglaterra, e eles não desperdiçaram, vencendo justamente por 3-1, com 2 gols de José Augusto e 1 de José Torres, esse último inclusive com assistência do Eusébio. A segunda partida foi uma vitória redondinha de 3-0 sobre a Bulgária, onde o Eusébio marcou o seu primeiro gol naquela Copa, e a partir dali ele não pararia mais. Azar do Brasil, porque a terceira e última partida da fase de grupos era justamente Portugal contra o Brasa. Naquela época, as vitórias valiam apenas 2 pontos, e o Brasil tinha vencido a Bulgária no grupo, mas tinha perdido para a Hungria, então chegava para a última partida precisando de uma vitória para classificar. E esse jogo ficou marcado como um dos maiores da história da seleção portuguesa. Para parar Pelé, os tugas estavam com aquela de ou passa o Pelé ou passa a bola, os dois ao mesmo tempo não dá. E na parte ofensiva eles tinham o Pantera. Eusébio destruiu, marcou 2 vezes, Portugal venceu o Brasil por 3-1 e mandou Pelé e todos os seus grandes companheiros de equipe de volta para casa mais cedo.
eliminando a seleção brasileira na fase de grupos da Copa. Um homem que, quando garoto, ainda muito jovem, jogando em Moçambique, foi apelidado de Pelé, que na época para ele deveria ser algo distante, algo impossível, apenas imaginação. Aconteceu, ele enfrentou o rei numa Copa do Mundo e se sobressaiu. Naquele dia, depois de encantar Portugal e toda a Europa, Eusébio se mostrou para o mundo inteiro. Também foi nesse dia que Pelé e Eusébio começaram uma boa amizade, de acordo com as palavras do próprio rei. Diz que o Pelé chamava o Eusébio de irmão, e numa entrevista em 2016, quando perguntaram pra ele sobre quem era melhor entre Messi e Cristiano, ele cravou: não podemos esquecer outro, não podemos esquecer Eusébio, coloco-o à frente desses dois. Portugal avançou no difícil grupo e enfrentou a Coreia do Norte nas quartas de final, partida no qual o Eusébio estava simplesmente impossível e meteu 4 gols na vitória por 5-3. Portugal estava na semifinal para enfrentar justamente os anfitriões do torneio, a Inglaterra, e ainda que o Eusébio tenha deixado o seu golzinho, eles não conseguiram passar pelos ingleses e foram eliminados, perdendo por 2-1. Na disputa pelo terceiro lugar, Eusébio mais uma vez foi às redes, batendo um pênalti contra o grandioso histórico goleiro soviético Lev Yashin e dando a Portugal a vitória naquele confronto, fazendo com que o terceiro lugar naquela Copa de 1966 se tornasse até hoje a melhor classificação de Portugal na história dos mundiais. Eusébio foi com sobra o artilheiro daquela Copa do Mundo, marcando 9 gols. E o brilho do Pantera ainda estava longe de se apagar. A temporada 1966-67 mostrou que Eusébio não estava nem um pouco abalado com as derrotas na Copa do Mundo e recentemente na Copa dos Campeões. Ele conseguiu elevar ainda mais o seu nível jogando no futebol português, levando o Benfica mais uma vez ao título nacional e garantindo mais uma artilharia do campeonato, dessa vez com o seu melhor recorde de gols, 31. O Pantera estava tão faminto que na temporada 67-68 conseguiu elevar ainda mais, marcando simplesmente 42 gols em 26 rodadas do Campeonato Português. Uma média absurda, superior a 1,6 gols por jogo e simplesmente a 5ª artilharia seguida do camarada em terras lusitanas. Uma artilharia colossal que ajudava a colocar Eusébio cada vez mais no patamar que ele está hoje, o de melhor jogador da história do futebol português. Em Portugal, ninguém jogou mais bola que Eusébio. Mas apesar de tudo, o gênio de Moçambique ficou com essa marca na carreira de nunca conseguir repetir aquela conquista de Copa dos Campeões que rolou em 1962. Na temporada 67-68, mais uma vez, Eusébio foi com as facas no meio dos dentes, conseguiu guiar o Benfica a mais uma decisão continental, novamente sendo artilheiro. Seria possível que o Benfica perdesse a sua terceira final seguida de Champions League? Que aquela frase proferida pelo Bela Gutmann fosse de verdade uma espécie de maldição? Sim, foi possível. O Benfica enfrentou o Manchester United na final e apesar de ter conseguido empatar no tempo normal, sucumbiu na prorrogação e perdeu para 4-1 naquele brilhante time do técnico Matt Busby. Eusébio havia disputado a sua 4ª final de Copa dos Campeões, vencendo apenas uma e perdendo 3. É inegável que o Eusébio alçou o Benfica a um patamar que até hoje eles não conseguiram voltar, mas sempre vai ficar aquela sensação de que poderia ter sido um pouco melhor, poderia ter ido um pouquinho além. Hoje o Benfica já poderia ser tri, tetra ou até pentacampeão europeu, graças ao presente que foi ter um gênio que raramente aparece no futebol. Mas ainda assim, o Eusébio marcou uma era nos encarnados, que jamais será esquecida e que o tornou o maior jogador da história do clube. Nos anos seguintes, Eusébio continuou jogando bem no Campeonato Português, faturando inclusive mais 2 artilharias. Meteu 20 gols na temporada 1969-70 e meteu 40 gols na temporada 1972-73, já aos 31 anos de idade. Além disso, guiou o Benfica para mais 5 títulos do Campeonato Nacional, totalizando 11 ligas portuguesas na sua sala de troféus. Eusébio é, até hoje, o jogador que mais venceu o Campeonato Português na história. Além da Copa dos Campeões, também ganhou 5 taças de Portugal, totalizando aí 17 títulos de maior grandeza pelo Benfica. Fora que ele foi artilheiro do Campeonato Português 7 vezes e da Copa dos Campeões 3 vezes. Entre essas artilharias locais, 2 delas garantiram ao Eusébio a chuteira de ouro, o prêmio dado para o jogador com mais gols em todas as ligas nacionais do continente europeu. Foi em 1968 com 42 gols e em 1973 com 40. Em 1975, Eusébio pôs fim
fim a sua brilhante carreira no Benfica. Ele teve breves passagens por vários clubes no Canadá, no México e nos Estados Unidos, além também de retornar para Portugal, vestindo as camisas do Tomar e do Beira-Mar. Vale o destaque que durante a sua passagem nos Estados Unidos, o Eusébio novamente chegou a enfrentar o Pelé, que defendia o New York Cosmos. Já o Eusébio atuava pelo Las Vegas Quicksilvers. O último clube do Pantera Negra foi o New Jersey Americans, onde ele se aposentou em 1979, sofrendo com diversas lesões já na parte final da sua carreira. É notável como ele ficou 15 anos no Benfica, construindo uma carreira fantástica, e quando saiu, passou por 7 clubes diferentes em 3 anos. Ou seja, parece que na sua história ele estava realmente destinado a vestir a camisa das Águias. Vocês sabem que números e estatísticas naquela época são mais difíceis de encontrar com precisão hoje em dia, mas o site do Benfica diz que ele marcou 638 gols em 614 jogos pelo clube, uma média superior a 1 por jogo, tá? Além de ser com sobras o maior artilheiro da história do clube. Pela seleção portuguesa foram 41 gols em 65 partidas, e dentre as suas muitas conquistas individuais estão aí ter sido escolhido o 8º melhor jogador do século XX pela revista Placar e o 9º melhor jogador do século XX pela IFFHS. Em 5 de janeiro de 2014, o mundo do futebol estava em luto. Morreu Eusébio, o Pantera Negra, aos 71 anos, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Seu corpo foi velado no Estádio da Luz, palco das suas maiores glórias, e milhares de pessoas foram pagar um tributo ao gênio falecido. O Estádio da Luz tem uma magnífica estátua do Eusébio na sua frente, e a avenida que leva ao estádio foi renomeada Avenida Eusébio da Silva Ferreira. Até os dias de hoje, Eusébio é lembrado como o jogador que mudou o patamar da seleção de Portugal, fez ela ser respeitada no mundo inteiro e também no futebol português como um todo, marcando época num Benfica que jogava ao mais alto nível e derrubava outros gigantes europeus. Eusébio, craque, gênio, africano, europeu, português, moçambicano. Independente de qual palavra você use para se referir a esse craque, a melhor talvez seja a que representa aí a sua entrada para sempre nos livros de história do futebol: eterno.